E aí, minha gente, preparados? Cadê o caderno? Cadê a caneta? Não tô vendo, não, deixa eu olhar. Pegou? Deixa eu observar bem. Tá com o caderno aí, caneta, que agora vai começar a revolução, hein? Agora o bicho pega! É agora que o negócio começa a esquentar. A gente estava preparando a revolução e agora a gente começa com, finalmente, a Revolução Francesa. Então, gente, primeira fase dessa revolução é instaurada a Assembleia Nacional Constituinte em 1789. Esse período aí vai de 89 a 91, tá? Que a gente está falando. Então, a Assembleia Nacional Constituinte, ela começa, a princípio era uma iniciativa só do terceiro estado, mas aí com a pressão, o primeiro e o segundo estado acabam fazendo parte, entrando para a Assembleia Nacional Constituinte e começam a elaborar uma constituição para a França. Né? Então, a França deixaria de ser uma monarquia absolutista e passaria a ser uma monarquia constitucional, nos moldes do que a gente já conhece, que é o molde inglês. Paulo, já comecei, já estou bebendo água. Fazendo até propaganda aqui da garrafa de água da loja. Tem que tapar isso. Bom, gente, então, a Constituição, como vocês já sabem, uma Constituição, existir uma Constituição já significa, já diz que não existe mais absolutismo, representa o fim do absolutismo. Então, ter uma Constituição, ter a Assembleia Nacional Constituinte, já significava que Luís XVI deixava de ser um monarca absolutista. Só que, ao mesmo tempo que estava acontecendo a Assembleia Nacional Constituinte, também o povo em Paris estava alucinado. Lembra que eu falei que era uma revolução burguesa, mas que teve uma participação muito grande do povo francês também? Então, esse período a gente chama do período do Grande Medo, tá? Em que o povo, enlouquecido nas ruas, pega em armas e começa a atacar prédios governamentais, e nos campos atacam os nobres, os castelos. Os nobres, nessa época, começam a fugir de Paris, fugir da França, pedir exílio em outros países, na Inglaterra, na Áustria, nos países vizinhos, né, com medo, porque muitos estavam sendo mortos pelos seus camponeses, que estavam incendiando os castelos, estavam literalmente atacando. Então, enquanto estava rolando a Assembleia Nacional Constituinte, que estava decidindo como seria esse novo Estado, né, esse novo governo, esse novo país, o povo não estava esperando que isso acontecesse. O povo já tinha começado a revolução, tá? O povo já estava pegando em armas. Na cidade de Paris, o povo se organizou, pegou em armas, mais ou menos por volta de 800, 900 pessoas na cidade de Paris, armaram-se e se dirigiram ao prédio da Bastilha, que era uma antiga prisão que estava desativada naquele momento, mas ela era uma prisão símbolo do antigo regime, porque ali é que ficavam presos os presos políticos. Era ali que o antigo regime, que o rei absolutista, mostrava sua autoridade absoluta, né? O seu poder de justiça, o seu poder legislativo, era ali que ficavam presos os opositores ao regime. Então, eles invadiram, foram todos em direção a essa prisão, que na verdade ela era um arsenal naquele momento. Ali se guardava várias armas e munições. Então, o povo queria invadir justamente para tomar essas munições. E a prisão da Bastilha, ela foi tomada pelo povo. E essa ação simbolicamente marca o início da Revolução, né? No dia 14 de julho de 1789. Tá anotando? Não tá aqui no slide, não. Pode anotar. Então, no dia 14 de julho, o povo toma a prisão da Bastilha. E esse acontecimento é o símbolo, é o marco do início da Revolução. Tá ok?
E aí, como eu disse, na zona rural, os camponeses estavam invadindo os castelos, incendiando as plantações, né, massacrando membros da nobreza, do clero, e é esse período que eu falei, o período do grande medo. Então, representantes da nobreza, de tudo quanto era parte da nobreza, e muitos membros do clero estavam fugindo do país por conta dessa situação. Aqui nós temos, a minha cara tapando aqui, o quadro da Bastilha, né, da tomada da Bastilha. Essa é a Bastilha, a prisão, a população com armas invadindo, então. E aqui é o início da Revolução Francesa, 14 de julho de 1789. Agora vamos falar da Assembleia Nacional Constituinte. O que estava rolando lá dentro da Assembleia? Enquanto o povo estava enlouquecido, fazendo a revolução na rua, o que estava ali, o que era deliberado na Assembleia Nacional Constituinte, né? Uma das coisas mais importantes que saiu dali é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, tá bom? Que foi a primeira vez que, de fato, os direitos do ser humano, o direito do homem enquanto cidadão, o direito à liberdade, todos aqueles princípios e garantias que hoje nós temos em nossas constituições, na nossa Constituição e existem em todas as constituições, ela vai literalmente figurar numa Constituição. A gente sabe, por exemplo, que na Magna Carta já existia o direito que ninguém poderia ser preso se não fosse julgado por um tribunal comum, se passasse por um júri, né? Então as pessoas tinham direito à liberdade, mas na França não, tá? E a França vai colocar com mais detalhes esses direitos do homem e do cidadão, tá? Então na Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, todos os homens têm direito à liberdade, todos são iguais perante a lei, ou seja, não existem mais privilégios entre nobres, entre o primeiro estado, o segundo estado, terceiro estado, todos têm igualdade perante a lei. A defesa da propriedade privada, porque antes o rei poderia tomar a sua propriedade, porque afinal de contas ele era um rei absolutista, se ele acordasse um dia querendo tomar a sua propriedade, ele podia, porque não existia lei que dizia que não. Afinal de contas, ele era absolutista, né? Ele era a lei. Então, tinha a defesa da propriedade privada, as pessoas tinham direito a defender a sua propriedade. Declarava que o governo era do povo, tá? Então, o povo é que, na verdade, governava, e o rei deveria governar para o povo e não para si. Isso foi uma grande mudança. Então, quando eu falo de liberdade, falando de liberdade de expressão, liberdade de ir e vir, liberdade de não ser preso por sem nenhum motivo, porque o rei poderia te prender sem motivo nenhum. Ele era um rei absolutista, certo? Então, agora as pessoas não podiam ser presas sem motivo, era necessário passar por um julgamento, certo? E também liberdade de pensamento, e também liberdade religiosa, liberdade de uma forma geral, porque não existia. Então, essa é a grande inovação. A Assembleia Nacional Constituinte, ela vai extinguir, como a igualdade perante a lei, na Declaração de Direitos Humanos, a Assembleia Nacional Constituinte, ela vai extinguir os privilégios feudais da nobreza. O que é isso? Ela vai acabar com os direitos que a nobreza tinha, os privilégios de não pagar imposto, de que os camponeses tinham que trabalhar para o nobre lá na terra dele, sei lá quantos dias da semana, sabe? Aquelas coisas lá que vocês estudaram no 7º ano, sobre obrigações, talha, colveia e etc. Isso ainda existia. Então, essas obrigações foram extintas e os nobres passaram a agora pagar também impostos. Eles perdem o privilégio e eles também param de receber os impostos que os camponeses tinham que pagar a eles, né, que fazia parte ali das leis ainda feudais. Então, esses privilégios feudais eles foram extintos.
a aprovação da Constituição Civil do clero. Isso significa que o clero também deixou de ter privilégios, tá? Ele perdeu também a isenção de impostos. O clero católico na França passa a ser subordinado ao Estado, não mais ao Papa e à Igreja. Então, o Estado francês é que ia decidir com relação a cargos, com relação a tudo dentro da igreja, tinha que passar pelo Estado, e isso deu uma quizumba religiosa enorme, porque na Igreja Católica a autoridade do Papa ela é inquestionável, então a maior parte dos membros do clero, eles vão, mais da metade, vão se opor, eles não vão aceitar essa Constituição Civil do clero. As terras do clero serão confiscadas na França, então isso também vai ser um outro grande problema com o Papa, com a Igreja Católica, né? Porque as terras elas são da Igreja, né? A partir dessa Constituição Civil do Clero, deixam de ser, elas passam a ser da França, então a Igreja perde as terras que tinha, e eram muitas terras na França, porque o Estado francês era um Estado aliado e protetor da Igreja Católica desde a Idade Média, tinha uma relação antiga com a Igreja Católica, lembra aí de Carlos Magno, né? Lembra aí dos reis feudais, os reis francos que fizeram aliança com a Igreja Católica. Então, isso foi uma perda muito grande, né, para a Igreja Católica no Estado francês. Enfim, a promulgação da Constituição aconteceu no ano de 1791, ela ficou literalmente pronta. Promulgar significa que a Constituição ficou pronta, e ela também vai estabelecer o voto censitário. O que é voto censitário? É o voto de algumas pessoas que têm renda para votar. É estabelecida uma renda mínima, então pessoas que ganham X, elas têm direito ao voto, nem todo mundo. Tá? E o voto ele era masculino, e vai também determinar a tripartição dos poderes, ou seja, os poderes passam a ser divididos em três, né? Legislativo, executivo e judiciário, como foi proposta de Montesquieu lá quando a gente estudou sobre o iluminismo, a divisão nos três poderes. O poder passa a ser dividido em três, o Estado deixa de ser absoluto. E aí nós temos, nasce a democracia moderna, tá? Com a Declaração dos Direitos dos Homens e a primeira Constituição na França, junto também nasce o embrião aí da nossa democracia, da democracia moderna, da política atual, que é o que a gente vive em maioria dos estados, né, que são democráticos. E a gente não está falando de Irã, não estamos falando de Coreia do Norte, tá, gente? Estamos falando de países democráticos que respeitam a democracia. E aqui a gente tem uma pintura mostrando a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, né? Uma pintura que mostra um marco dessa lei tão importante para a humanidade, que depois vai nortear os direitos humanos e os direitos civis e os direitos individuais e garantias que estão marcando, que estão em todas as constituições pelo mundo afora, e pelo qual nós lutamos tanto até os dias de hoje, certo? E eu aqui estou atrapalhando novamente. Bom, a monarquia constitucional, que vai de 1791 a 1792, porque essa Constituição, ela vai estabelecer que a França é uma monarquia constitucional. Então, Luís XVI, ele continua sendo rei, só que ele é limitado por um parlamento e por uma constituição, né? Como era na Inglaterra. A ideia era que a França tivesse um modelo de governo semelhante ao modelo que acontecia na Inglaterra, tá bom? Essa era a ideia da primeira Constituição. Tá vendo que tem uma data aí que termina, tá, gente? Dura um ano só essa ideia. Vai ter um acontecimento aí importante que a gente vai ver e que vai mudar tudo, vai mudar essa situação. Então, Luís XVI ele vai aceitar a Constituição, porque, né, ele é obrigado a isso, porque a situação dele está difícil, ele assina a Constituição,
Mas, ocorre que ele começa a tramar, ele assina a Constituição, mas ele trama a volta do absolutismo, ele trama apoio de países estrangeiros, no caso, a Áustria, que era o país da sua esposa, Maria Antonieta, que era, não é, gente, um império. Os Habsburgos eram, nossa, eles eram a monarquia absolutista. Então, né, pediram apoio dos Habsburgos na Áustria, aonde os Habsburgo, junto com Luís XVI, vão tramar a formação de um exército, a invasão da França para acabar com a Revolução, fechar a Assembleia Nacional Constituinte, matar todo mundo e restabelecer a monarquia absolutista. Então ele trama, e com isso ele trama fugir. A ideia dele é fugir para a Áustria, e aí a Áustria e o exército que ele vai formar lá vão invadir a França, combater os revolucionários e restabelecer a monarquia absolutista, certo? Só que não vai dar muito certo. Esse é o grande problema que vai terminar com a monarquia constitucional, porque o rei vai ser declarado traidor, porque ele não só ele não aceita a Constituição, que já é uma traição, como ele está tramando uma guerra contra o próprio país, com o auxílio de um estrangeiro, certo? Com o auxílio do sogro, um Habsburgo. Então ele está tramando uma guerra contra ele mesmo, contra o país, contra a nação francesa. Isso é considerado, assim, pior de tudo. Ele é considerado pior do que Carlos I para os revolucionários. Então, vamos lá, continuando aqui lendo. As monarquias absolutistas da Europa começaram a organizar uma ofensiva contra a França e, diante da invasão prussiana, a Assembleia convocou todos os cidadãos à guerra. Então, a Assembleia Nacional Constituinte chamou todos os cidadãos franceses, todos os franceses, a formarem um exército de guerra. Né? Esse aqui é um momento aonde é um quadro que mostra essa conclamação na Assembleia de todos os cidadãos a pegarem em armas para defender a França. Então, não bastasse uma revolução dentro do território, né, uma guerra civil praticamente dentro do território, porque o exército francês também, de uma certa forma, tentava conter, né, as manifestações populares, as rebeliões no interior do país, em Paris. Também a França passa a ter que lutar uma guerra externa, uma guerra contra toda a Europa, praticamente, porque não só os Habsburgos da Áustria, mas também a Prússia, que hoje é a Alemanha, a Inglaterra, todos esses países vão se unir porque consideram o exemplo francês uma ameaça. Olha que a Inglaterra, ela já era uma monarquia constitucional, mas os rumos que a Revolução Francesa estava tomando vai fazer com que a Inglaterra tenha medo dessas ideias, né? Principalmente que a gente vai ver que ela vai virar uma república. Então a Inglaterra fica com medo. O medo da Inglaterra é a república. Até então ela não estava se metendo, não. Estava ali a Áustria e Prússia se organizando para fazer guerra contra os franceses. Então, a situação é tão complexa que os franceses têm que lutar duas guerras, né? Uma guerra interna e uma guerra contra os invasores, os austríacos e os prussianos. Bom, a multidão enfurecida vai invadir o local onde o rei vai estar preso, que é o Palácio de Tuileries. Em francês deve falar de outro jeito, tá, gente? Isso aqui. Sorry. Como é que eu falo em francês isso? Não sei. Então, gente, a multidão enfurecida vai invadir o palácio aonde o rei estava preso e vai tirar o rei de lá. Né? O rei vai ser considerado um traidor, né? Ele estava
conspirando contra os revolucionários. E aí, com isso, a monarquia constitucional ela é abolida e então a gente passa para o período republicano. A França se torna uma república. E aí que a Inglaterra vai entrar na história, porque ela não vai querer essa ideia de república, não. Isso aí já está demais. A gente apoia a revolução, a gente está querendo mesmo que os franceses se deem mal, porque nós odiamos, né? Os ingleses detestavam, né? Cadê aquela rivalidade? Guerra dos 7 anos, Guerra dos 100 anos, né? Ajudou a independência dos Estados Unidos, mas república na Europa, não, não podia, certo? Então, o rei, ele foi retirado à força lá do palácio, a população furiosa ataca o rei, mas até então conseguiram controlar, ele não foi linchado, gente, calma, calma. O futuro dele é ruim, mas linchado ele não foi. Na segunda parte, que a gente chama de segunda fase de convenção, que é o período republicano, né? O período em que o rei governa, o rei não governa, o rei está preso. É o período da convenção, que vai também durar 1 ano. Olha como as coisas são rápidas. A gente vai ver que são fases tão... A revolução ela estava tão intensa, era uma situação tão conflitante, era tão intenso ali dentro, guerra interna, guerra externa, interesses dentro da burguesia que vão ser, né, diversos. Então é um período intenso, é um período complicado em que as coisas mudam muito rapidamente. Por isso que eu falei, querido aluno, pegue seu caderno, pegue a caneta, anote, porque é muita informação, é tudo muito rápido, muito rápido. Então vamos lá, a convenção que vai durar 1 ano, de 1792 a 1793, né? Os membros desse governo vão ser escolhidos pelo sufrágio universal. Então, aquela Constituição que dizia que o voto era censitário já não está mais valendo, porque aquela Constituição dizia que a França era uma monarquia constitucional. Então, foi necessária uma nova Constituição para dizer que a França agora era uma república. E essa república admitia o voto universal masculino. Então, todos podiam votar. Não tinha mais voto censitário, não precisava mais ter dinheiro para votar. E aí vão se formar partidos políticos para formar esse governo e para formar esta nova Assembleia Nacional Constituinte. E a gente vai ter os girondinos, que aí vai dar origem ao termo que a gente usa até hoje, de direita e esquerda, né? Os girondinos, eles são um grupo mais moderado, formado pela burguesia, e porque eles sentam sempre na Assembleia à direita, né? Os girondinos passam a ser conhecidos como os defensores aqueles que são da direita. Eles sempre se sentam à direita e defendem os interesses da alta burguesia, né? Então, não são interesses populares. Já os jacobinos, que sentam à esquerda, eles são formados pela pequena burguesia e pelos sans-culottes. Quem são os sans-culottes? Professora, quem são essas pessoas? Você não falou dessas pessoas? Tá com a caneta aí? Tá com caderno? Os sans-culottes são o grupo popular, que não faz parte da burguesia, tá, gente? São a pequena burguesia, são os comerciantes, são os camponeses, são aqueles que não usam as sans-culottes, são os que são os sem calça, são que não usam a calça da moda dos nobres, que é aquela bermudinha que vai até o joelho com aquele meião. Eles usam calça normal, calça comum, calça comprida. Então, eles são os populares e eles sentam à esquerda e eles vão defender os interesses do povo, da população, dos trabalhadores, da pequena burguesia, dos camponeses, que são os que sentam à esquerda.
E aí, até hoje, a gente tem esse conceito de direita e esquerda. Direita são aqueles que defendem os interesses da alta burguesia, que defendem os interesses da elite, enquanto a esquerda defende os interesses dos trabalhadores, dos operários, dos camponeses, dos que têm menos condições financeiras, da pequena burguesia, dos comerciantes, das pessoas que não são ricas. Tá? E também a gente tem o Centrão, que na época era chamado de planície ou pântano, que era o grupo que sentava no meio e que não tinha muita posição política definida. Ora, eles votavam de acordo com quem estava ganhando, né? Se a direita estava, que eram os girondinos, estava com mais expressividade de voto, eles votavam com os girondinos. Se eles achavam que era mais interessante votar com os jacobinos, eles votavam com os jacobinos. Por isso, eles eram chamados de pântano, porque eles ficavam ali no meio, tipo num lugar baixo, e eram mal vistos, né? O pântano é mal cheiroso, né? Não é um lugar agradável, então tinha esse nome pejorativo, né? Como hoje o Centrão também é pejorativo. Então, eles não tinham posição política definida e sentavam-se no centro da Assembleia, na parte mais baixa, por isso planície, por isso também o pântano é mais pejorativo, tá, gente? Bom, na segunda fase, que a gente chama aqui de convenção, a gente vai ter também a criação da guilhotina. O que é a guilhotina? Será que eu tenho eu acho que eu tenho aqui na frente uma imagem da guilhotina. Aqui. A guilhotina, ele é um aparelho que foi criado, né, nesse período para cortar cabeças. Porque, gente, cortar cabeça estava dando muito trabalho nessa revolução, porque eram tantos condenados, né, à morte, que um carrasco, coitado, ele estava ficando com bursite, tendinite, com dor no ombro de tanta cabeça que ele tinha que cortar. Então, uma máquina que fizesse isso seria muito mais prático. Então, o indivíduo vinha, colocava a cabecinha dele aqui, ó, e soltava a corda e a lâmina descia a toda velocidade e decapitava a pessoa. Era muito mais prático para aquela época. Bom, então a convenção decidiu, por votação, mandar o rei deposto, cidadão Luís Capeto, à guilhotina. Então, Luís XVI, que deixa de ser Luís XVI porque acabou a monarquia, então ele já é chamado pelo nome e sobrenome, Luís Capeto, ele é condenado à morte na guilhotina. Ele vai ser um dos que vai inaugurar o novo evento, a nova criação, né, que é a guilhotina, mas muitos outros serão condenados que nós vamos ver, tá, gente? Então, a execução do rei levou as nações absolutistas, né, todas da Europa, vamos lá, a Áustria, a Prússia, a Espanha, os reinos italianos, os Países Baixos, né? E também a Inglaterra, que não era absolutista, a formar a primeira coligação contra a França. Então, todo mundo, toda a Europa vai formar uma coligação contra a França para lutar contra a França, para acabar com a Revolução, para acabar com a República, porque isso era muito perigoso, isso podia se espalhar e, querido aluno, se espalhou. Né? Essa é a grandiosidade da Revolução Francesa, é que ela se espalhou. Não foi algo que ficou concentrado ali na Inglaterra, né? Que aconteceu na ilha. A gente pode dizer que a Revolução Inglesa também se espalhou, porque ela influenciou a Revolução Francesa. E aí, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Pensa aí. A dúvida para vocês, um questionamento. Então, gente, dentro da França, até dentro da França, vão ocorrer levantes antirrevolucionários. Então, veja a situação catastrófica. A Europa toda em guerra contra a França. E dentro da França aconteciam levantes. Guerras, levantes são manifestações que chegam à violência, tá? Que as pessoas pegam armas. Então, tinham manifestações armadas, antirrevolucionárias, ou seja,
contra-revolução, que defendia a monarquia, de camponeses, entende? Então, existiam camponeses que defendiam a monarquia constitucional, que queriam a monarquia, que eram contra a república. Não era uma hegemonia, não era todo mundo dentro da França que queria a república. Muita gente queria a monarquia constitucional. Então, dentro da França existia conflito. As pessoas começaram a lutar dentro da França, ter grupos que defendiam a república, grupos que defendiam a monarquia constitucional, né? Padres vão virar revolucionários, vão entrar na revolução, vão começar a lutar, né? A pequena nobreza, ela vai começar também a lutar dentro da França, defendendo a monarquia constitucional contra a república. Então, gente, é um período muito complicado. É um período conturbadíssimo, de guerra externa, de guerra interna, que ninguém sabe o que quer, que não existe uma hegemonia, uma decisão, uma opinião certa. Todo mundo queria o fim do absolutismo. Ok, ali estava todo mundo junto. Quando virou uma república, aí o negócio mudou de figura, tá? A execução do rei não foi algo que resolvesse a revolução, como aconteceu na Revolução Gloriosa. Houve a execução de Carlos I, aconteceu a República de Cromwell, a República Puritana, durou enquanto ele viveu, e aí, beleza, não tivemos mais violência. Mas ali não, né? Na Revolução Francesa, a República era muito questionada. O grupo ali dentro da França era contra a execução do rei e era contra a república. Queria uma monarquia, não queria a monarquia absolutista, mas queria a monarquia constitucional. Beleza? Dá para a gente entender que a gente tem uma situação de muito conflito? E aí, em junho de 1793, vai ter início a República Jacobina. Então, os jacobinos vão tomar o poder, tá? Em 1793, e vai dar início, gente, ao período chamado de terror. Do governo jacobino, que vai ser liderado por Robespierre, que vai ser o líder dos jacobinos. Ele vai instaurar um regime conhecido como terror. Por quê? Porque vai ser nesse momento que a guilhotina vai trabalhar mais do que nunca na França. Porque todos os opositores à República Jacobina vão ser executados. Então, os girondinos, que eram a favor de uma monarquia constitucional, camponeses, que eram a favor de uma monarquia constitucional, republicanos moderados, né? Pessoas revolucionárias, pessoas que estavam juntas, né, no processo revolucionário, passam a ser perseguidas pelo regime de terror de Robespierre, né, e são executadas na guilhotina porque são consideradas inimigos, inimigos da revolução, inimigos da república, né? Então é um período de terror por conta disso. Então, os sans-culottes e os jacobinos, eles invadem a convenção, prendem os líderes girondinos e vão executar esses líderes na guilhotina. Mostrando aqui a guilhotina para vocês novamente. Então, a República, que também não, a República Jacobina, esse período de terror, também não vai durar muito tempo, mas vai matar muita gente. A gente vai ter um número aproximado aí de mais ou menos umas 6.000 execuções num ano, nesse um ano de governo. Então, muita gente executada, né? Por isso é conhecido como período de terror, porque era um período de grande morte, né? E aí esse período a gente vai ver na próxima aula para poder evitar, porque estamos aqui, ó, ultrapassando o limite, né? Já passamos em 34 minutos de aula. Então, gente, até a próxima, quando a gente vai ver a República Jacobina, tá bom? Período de terror. Tchau, tchau. Até. Aguardo vocês.